Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Petrônio Cunha, um dos grandes nomes no campo das artes gráficas, tem agora sua arte revisitada ao lado do filho, Antônio Paz, na exposição Recortes Gráficos, em cartaz na Arte Plural Galeria, Recife, Pernambuco. Pai e filho, artistas e comunicadores, expõem ao todo mais de 40 trabalhos. Muitos fazem parte da trajetória de Petrônio, a exemplo de colagens, cartazes, painéis em azulejos e tantas outras experimentações. Na exposição, Petrônio apresenta obras utilizando colagens em adesivo vinílico recortado, cadernos de artista e esculturas feitas em arame. Aspas, é uma espécie de artista patrimônio, fecha aspas, conforme define a curadora Joana Dark Lima. Já Antônio Paz contribui com desenhos, recortes e impressões utilizando a técnica do pochoir, semelhante ao estêncil. São trabalhos que dialogam com os de Petrônio Cunha e que, expostos em duo, servem também como uma, aspas, oportunidade para mostrarmos a imensa conexão que temos por meio da arte. Fecha aspas, conforme afirma Antônio Paz. Oi, Petrônio. Olha, é um prazer enorme falar com você. Super obrigada por você aceitar esse papo aqui com a gente no podcast Arte, Cultura e Mente Zen. E eu gostaria que a gente começasse o nosso papo com o mote da exposição, né? Recortes Gráficos. Como é que surgiu essa iniciativa de fazer a exposição, Petrônio? Olha, primeiro o seguinte, o compartilhamento assim, de recortes gráficos, né? Sim. Eu trabalho com recorte, eu sou pai de Antônio, eu tenho 84 anos, Antônio tem 35, e desde pequeno, bom, ele estava assistindo, né? Estava acompanhando, né? Meu trabalho dentro de casa, e isso surgiu, essa coisa do primeiro recorte em papel, a própria arte final ficava em papel, e a partir desse recorte se fazia a impressão como se fosse uma matriz, né? Que essa técnica chama-se pochoir. Sim. É uma técnica de gravura, de gravação, né? Que tem esse nome, pochoir. Bom, Antônio me acompanha desde pequeno, né? Eu trabalho dentro de casa, sempre trabalhei dentro de casa, né? Sempre com recorte ou desenho em caderno. Antes eu trabalhava só com o recorte em papel, sempre em papel preto, era um papel especial. Eu cheguei a fazer uma exposição há alguns anos atrás no Bandep, uma grande parte era de recortes em papel preto, não é? Em grandes dimensões, assim, coisa de 1 metro por 2. E por isso, até coisas minúsculas. Eu trabalhei muito tempo com isso. Em um certo momento surgiu o vinil. O vinil surgiu no mercado e me interessei porque era muito dirigido para publicidade, né? E aí eu passei a trabalhar com o vinil. Então, como era um material caro, aí se vendia para publicidade, né? Placas, letreiros, essas coisas. Até o avião da Gol. Sim. Né? E eu ia comprar na loja revendedora, eu ia comprar os retalhos, o que sobrava das vendas, porque vinha aquilo em rolo, certamente, e na venda sobrava aqueles pedaços que, enfim, eu comprava esse material. E eu passei a trabalhar com isso. Agora, Petrônio, na exposição Recortes Gráficos, mostra a tua trajetória, não é isso? São momentos da tua trajetória. Eu queria que você falasse pra gente o que o público vai poder apreciar. Tem um quadro, eu vou chamar um quadro, porque não é um painel, porque eu trabalhei com painéis de azulejo. Sim. É uma obra assim, assim, relevante, em painéis de azulejo em edifícios.
Eu tenho vários nessa cidade. Né? Bom, então aí às vezes sobrava, eu guardava. E eu trabalhava assim com a pintura, porque eu tinha acesso à empresa que fazia a impressão, a tinta, a queima do azulejo. Eu fui juntando e em casa mesmo. Eu peguei uma fração de cada coisa e eu fiz uma composição gráfica, né? Tem uns que são impressos, porque foram sobras de um painel. Isso eu fiz uma exposição, eu fiz uma composição. Tanto que esse quadro, ele não está à venda. Petrônio, nós vamos apreciar também cadernos da coleção, né? Como se fosse cadernos de artista, rabiscos, né? Poemas, pensamentos. Fala um pouquinho sobre esses cadernos. Eu sempre desenhei em cadernos, sempre, desde 79, que eu sempre desenhava em caderno, né? Mas de uns tempos para cá, eu passei a desenhar nos cadernos que eram assim, encadernados, capa dura. Então tem alguns lá, que é o seguinte, era assim, eu diria que são rabiscos. Sim. São rabiscos, eu não escrevia, porque antes eu escrevia, eu tinha essa compulsão para escrever ou desenhar, né? Eu tenho, isso é uma característica da minha personalidade. Eu tenho uma compulsão de desenhar ou escrever, que é a mesma coisa, né? São a mesma atividade humana. Então eu tenho inúmeros cadernos. Os que estão expostos na exposição são 4 ou 5 que são recentes, que são rabiscos, são que estão lá, são rabiscos, são coisas que eu fui riscando. Sua estadia em Paris, Petrônio, é um momento marcante na tua carreira em que contribuiu? Olha, o que contribuiu foi o seguinte. Primeiro foi a convivência com a arte, não é? Porque lá eu não fazia nada. Então eu tenho, né, as primeiras coisas, assim, não de recorte, porque era mais a coisa da caligrafia, vamos dizer assim. Sim. Porque aí foi quando eu comecei a me interessar muito por caligrafia, porque no momento que eu estava lá, existia gente de todo mundo, né? Uhum. E foi um momento assim onde houve o movimento, sei lá de que país, porque eu nunca identifiquei, que era árabe, a respeito de Persépolis. Então aquilo me encantou, o fato de ser uma escrita, e para mim não era escrita porque eu não li, era desenho. Aí eu juntava com os livros que tinha escritura chinesa, japonesa, essas coisas. Então isso tudo para mim era escrita gráfica. Uhum. E ao mesmo tempo era desenho, porque eu não lia. Então esse gosto juntou-se assim. Eu tentei escrever poemas, mas eu não tinha o dom da escrita. O negócio era o desenho, a imagem. Aí pronto, surgiu imagens escriturais, vamos dizer assim, ou caligráficas, mais precisamente. Esse então, teu interesse pelo desenho, que é o fato marcante, né? Decisivo na tua trajetória artística, isso vem desde pequeno? Olha, eu tenho um desenho, que aliás devia estar na exposição, mas eu não sei onde ele está, com 4 anos. Opa! E que minha tia, eu trabalhava assim no escritório do meu pai, eu ia para lá todo dia, né? E ela me dava, e ela estudava aquela letra gótica. Isso foi os anos 40, veja, anos 40. Eu tinha 4 anos. E eu guardo esse desenho onde está escrito Serviço de Traço de Petrônio aos 4 anos. Então isso vem daí, quer dizer, isso é uma coisa assim, inerente à minha natureza. Com o tempo, na escola, no colégio, eu desenhava. Eu me lembro que teve uma vez um colega meu disse assim, seu desenho parece Picasso. Eu não sabia nem o que era Picasso. Cara, que talvez tivesse a informação e me disse isso, né? Uhum. E suas grandes influências, Petrônio? Seus grandes inspiradores? Olha, meus grandes inspiradores, assim, eu diria que foram os artistas gráficos. Assim, eu diria até uma coisa mais... Veja, aí vamos passar para os anos 70 já. Eu fiz faculdade de arquitetura. Sim. Então, na faculdade de arquitetura,
eu fui influenciado por um dos pioneiros das artes gráficas aqui em Pernambuco, que chamava-se José Maria Albuquerque Melo. Esse cara merece uma história, porque, primeiro, eu era muito amigo da filha dele, que também estudava arquitetura, e eu ia estudar lá com ela, porque ela sabia mais do que eu, essa coisa da matemática, qualquer coisa assim. E José Maria, ele me incentivou muito a desenhar. Me apresentou a revista Grafis, que a revista Grafis, e essa revista cobria o que de melhor existia em artes gráficas no mundo. Então eu tinha ela todo mês. Depois que eu saí da escola, continuei comprando. Aí, às vezes eu ia comprar no revendedor aquelas sobras, o que não foi vendido. Eu comprava mais barato. Então, isso foi a revista Grafis que fez a cabeça. Aí, com a vivência em Paris, eu comecei a encontrar outros elementos, outros artistas, e eu comprava os livros, né, que me interessavam. Então, Bencham. Petrônio, voltando à exposição, eu sei que foram incluídas também esculturas feitas em arame, né, produzidas por você. Isso era uma coisa que eu e Antônio fazia aqui em casa. Assim, era quase que uma brincadeira, entendeu? Então, eu comecei a fazer e Antônio pegou isso assim como uma coisa compulsiva, sabe? Sim. E ele jogou muitas fora, eu não jogo nada fora. Se ele tivesse a coleção que ele tinha, aquilo ali se multiplicava muito. Mas assim mesmo ele continuou fazendo aqui, às vezes eu fazia com ele. Então eu acho que basicamente o trabalho que está lá, eu acho que tem uma parte minha que eu fazia, continuei fazendo também, sabe? Que nem Calder. Acho que era Calder que fazia essas coisas. E sobre o Antônio, você teve muita influência na decisão dele de seguir no mesmo caminho? Olha, eu só posso dizer que sim. Isso se dava de uma maneira tão espontânea que desde pequeno ele me via fazer. Eu entregava o material para ele. Mas eu não dirigi, não. Ele seguiu o caminho dele, foi fazendo e tomou um rumo dele, ligado à música, ele é muito ligado à música, e mesmo o trabalho de fim de curso dele, que ele fez, design gráfico, ele fez baseado nos personagens do jazz. Então foi uma coisa assim que eu acho que é assim, espontânea, natural entre pai e filho, né? Já que o outro gostou da coisa, né? Então eu acho que é isso, que é evidente que depois, com o amadurecimento, a gente fazia trabalho junto. Eu dizia, não é por aqui, isso é isso é aquilo. Pela maturidade, pelo conhecimento, eu podia conduzi-lo, orientá-lo melhor, né? Como o pai faz com o filho, é isso aí. Petrônio, segundo a curadora Joana Dark Lima, tua obra poderia ser mais reconhecida, né? Ter mais alcance. Você acha que esse limite talvez se deva a uma postura sua de, vamos dizer, não assinar embaixo de uma mentalidade padronizada do mercado? Pode se dever a isso? Eu acho isso fundamental, pelo seguinte, quando o meu trabalho gráfico, aqui em Olinda, eu já morando em Olinda, a partir de fim de 73, eu acho, eu trabalhei, em princípio, na URB do Recife. Então, na URB começou a se demandar cartazes para festa de comunidade, aí eu comecei a fazer. Então, eu tinha um grande amigo meu que estudou comigo, foi meu amigo a vida inteira, na faculdade, a gente estava sempre conversando as mesmas coisas, a revista Grafis, a obra de Le Corbusier e essas coisas todas, só que eu não desenhava. Aí, quando eu ia fazer o cartaz, eu pedia que ele fizesse a imagem para eu fazer as letras, sim, a informação. E daí foi quando surgiu o alfabeto que eu desenvolvi ao longo do tempo, porque aí eu assumi, eu digo, peraí, não, agora não precisa mais Amaral, que era esse meu amigo. Aliás, eu fiz um livro, dediquei a ele, que ele faleceu há uns 2 anos. Aí, bom, então veja, aí eu vim trabalhar em Olinda. E Olinda eu tive uma sorte, que tinha um diretor de turismo, ele já tinha tido experiência, acho que no Maranhão, qualquer coisa. Enfim, era um cara muito dinâmico. Então,
Olinda promovia muito, por exemplo, a festa do barraco não sei o quê, aí o cara ia lá para pedir o apoio à prefeitura, aí eu fazia o cartaz. O padre pedia a profissão não sei o quê, eu fazia o cartaz. Uma exposição não sei o quê. Nessa época foi muito rica. Então houve um boom, assim, né? Foi quando eu comecei a usar esse alfabeto que eu usei tanto tempo, sistematicamente. Ele foi se aprimorando. Embora eu nunca tenha definido uma forma. Não, cada letra saía na hora que eu estava cortando, porque isso eu fazia cortando o papel, recortada no papel. Então, isso chamou muita atenção, especialmente porque isso foi nos inícios do curso que chamavam Comunicação Visual na universidade, hoje é Design Gráfico. Então, houve esse interesse, às vezes me chamavam lá para dar aula sobre isso, mas eu não sabia, eu não tinha uma formação de professor, eu acho que eu não tinha a dimensão ainda do que era aqui. Fiz uma exposição lá, só de cartazes que eu tinha feito. Então foi aí, essa foi a primeira exposição que eu fiz, né? Sim. A segunda foi no Bandep, que ali no bairro do Recife, lá na Praça do Parque Zero, tinha uma galeria do Bandep, que era a principal galeria, né? Então eu fui convidado a fazer uma exposição lá e eu coloquei 350 trabalhos. Nossa! Nisso tinha desenho, tinha gravura, eu trabalhei na Guaianazes também, eu passei um bom tempo na Guaianazes. Isso, é. Então, eu coloquei os recortes, eu coloquei umas esculturas que eu fazia. Eu pegava um pedaço de pau da rua e fazia uma escultura. Uma gaveta velha virava uma escultura, essas coisas assim. Sim. Essa foi uma grande exposição. Infelizmente, na época, não existia assim, não existia uma visão por parte da imprensa, dos meios de comunicação, não havia. Então, essa exposição passou meio assim, apagadinha. Você acha, então, que houve uma dificuldade de aceitação do teu trabalho porque tinha uma investida de criatividade muito grande, né? Eu não diria nem o público, eu diria a imprensa de modo geral. Os da imprensa, não estou culpabilizando ninguém, estou falando de uma época. Então, houve essa exposição, eu tenho só fotografias dela, inúmeras fotografias, foi muita gente. Porque eu não gostava de fazer exposição em galeria particular. Não gostava, nunca gostei. Eu não gostava de vender meus trabalhos. Eu não gostava, porque para mim eu estava fazendo uma obra. Se eu tirasse um braço, eu ia ficar faltando um braço. Tá entendendo? Uhum. Então eu fui acumulando, ainda tem coisa aqui que não acaba mais. Sabe? Tem muita coisa. Então eu evitei de fazer exposição. Eu não gostava, é bem isso, eu não gostava, porque eu não via uma coisa assim, o envolvimento do meu vizinho, do carinha ali do bar que eu conheço, pessoas comuns. Sim. Sabe, eu só via gente, eu tinha uma coisa, vou falar uma coisa bem engraçada. Quando eu ia para essas exposições, eu ia com minha mulher, e minha mulher era conhecida das pessoas, o dono da galeria, o dono. Sim. Então eu não queria fazer exposição nesses lugares, assim pela puxura das pessoas, sabe? Pelo ambiente burguês, aquela coisa chata. Pronto, para resumir é isso. E nem vender meu trabalho, porque, porra, se eu estava construindo, cada peça daquela era um tijolo, né? Podia tá tirando, e vai faltar o tijolo. Você quer convidar, então, para a exposição Recortes Gráficos? Pensam lá, é uma exposição bonita, é pai e filho, é uma exposição, sei lá, que resume o que eu fiz a vida inteira, né? Uhum. Pronto, só isso. Não tem muito babado, não. Não tem muito mimimi, não tem mimimi. Pois é, não tem mimimi. Eu prefiro babado. E o que é que não pode faltar na tua vida? O que é que não pode faltar? Ah, minha irmã, aí é psicologia demais. Quero não. Quero não.
Antônio Paes, super obrigada por você aceitar esse papo aqui com a gente. E vamos falar sobre essa mega exposição Recortes Gráficos. Tudo bem com você, Antônio? Olá, Sandra. Sim, tudo bem. É um prazer estar aqui com você, falando dessa exposição no seu podcast. Bom, Antônio, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, a respeito dessa ideia, quer dizer, como é que foi essa idealização da exposição? Conta pra gente. Olha, a gente já teve vários momentos que nós expomos juntos. Sei. Não é? Em outros momentos, aqui em Olinda, houve o evento Arte em Toda Parte, por exemplo. Foi quando meu pai introduziu uma obra minha numa obra dele. E essa obra foi exposta na exposição coletiva. Então, nesses momentos desse Arte em Toda Parte, também foi quando começamos a desenvolver trabalhos juntos. Assim, tudo começou com estilogravura e com as esculturas de arame, porque na época, em torno de 2003, 2002, 2003, foi quando eu passava os fins de semana aqui com ele, porque quando eu tinha 10 anos, minha mãe e meu pai se separaram e eu fui morar com minha mãe. Aí eu vinha os fins de semana aqui. Foi quando, nesses fins de semana, é que eu ficava com meu pai e tinha essa convivência. Ele me passava esses saberes dele, que eram artísticos. Foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho de arame. Como ele já tinha feito algumas esculturas de arame na vida, ele me apresentou isso, eu conheci, né, essas esculturas, e ele também apresentou a Alexander Calder, que é aquele artista americano que fazia esculturas de arame. Sim. Fez um circo, mini personagens. E eu comecei a desenvolver isso. Aí eu, achei legal, né, a técnica, e comecei a desenvolver personagens ligados à cultura popular. Era um vendedor de feira, era um repentista, ou era um passista de frevo. Então, na exposição terão alguns desses personagens que você vê que ele se liga a uma cultura local. Sim. E feita em arame. E depois foi quando a gente começou a desenvolver estilogravura. A gente começou a pegar algumas madeiras que tinham em casa. Tu pode cortar com estilete, mas também tem a goiva. Foi quando ele começou a me apresentar isso, e foi quando eu fiz uma estilogravura e ele colocou no trabalho dele, que foi exposto no Arte em Toda Parte, em 2003. E é início dessa nossa relação. Sim. De arte. E, assim, mais recentemente, houve outros momentos de fazermos exposições. Em 97, por exemplo, a gente desenvolveu uma camisa de um bloco de carnaval juntos. E, mais recente, fizemos mais 2 camisas de 2 blocos. Agora, Antônio, na exposição, parece que são 40 obras, né? Mais ou menos. Dos 40 a 50. O que você podia enfatizar para a gente? Dá uma geralzinha para a gente. Veja, na exposição, o público irá encontrar obras autorais de cada artista. Não há nenhuma obra em conjunto de nós dois. Tá. São obras do meu pai e são obras minhas, que estão expostas no mesmo ambiente. A própria expografia, ela se mistura, obras do meu pai em uma parede, que ao mesmo tempo tem obras minhas, depois obras do meu pai, depois obras minhas. Essa conversa a gente também criou na expografia. Sim. Mas os trabalhos, eles são de autoria minha e trabalhos de autoria do meu pai. E esse diálogo, né? Não é muito comum, não é? Que é uma coisa até, né, de uma riqueza muito grande, né? Não existe nenhum tipo de concorrência, existe só cooperação, não é? É muito bonito até. Então, isso aí foi desde sempre, né, Antônio? Conta pra gente. Sim, sim. Essa nossa relação artística vem desde sempre. Essa conversa, esse diálogo. Por exemplo, Papai Noel, peça um presente de Papai Noel. Aí eu pedi, quando eu acordava de manhã, tinha um lápis grafite na beira da minha cama.
Aí eita, Papai Noel me deu um presente, era um lápis grafite, um lápis de desenho grosso, um grafite mais artístico. Aí eu, desde criança, que isso está dentro de legal. mim, né? Aí eu fui desenvolvendo os desenhos à mão. Você quer desenhar? Pô, faz desenho de observação, desenha essa fruteira, desenha o jardim, desenha a sala. Aí eu, eita, legal, pô, vou fazer então, né? Treinar, então, desde pequeno, assim, que eu venho fazendo, né? Pois é, e você, né, Antônio? Vamos combinar, você é filho do Petrônio, sua mãe é a Bete Paz, também artista visual, sua irmã Joana Lira, também artista visual, quer dizer, uma família que só dá artista, né, Antônio? Isso. Seria meio difícil você não seguir essa verve, né? A riqueza te norteava o tempo inteiro, essa riqueza artística. Isso, realmente, eu me influenciei também, né, por minha mãe, pela minha irmã, sempre fazendo alguma coisa juntos e convivendo visualmente com os trabalhos delas, né? Exatamente. Do meu pai e delas também. Na exposição, você apresenta desenhos, né, recortes, e usando também a técnica Pochoir. Explica pra gente. Isso. Essa técnica eu adotei no meu trabalho, porque é uma técnica de recorte, é uma matriz recortada e ela é impressa. Então, se chama Pochoir porque é uma influência francesa. Sim. Porque, inclusive, acho que foi nessa ida do meu pai à França que ele trouxe um livro, Pochoir. Só que isso também é ligado à cultura local. Isso é uma técnica que se utilizava para fazer barras e barrados nas casas. E também aqueles cantos de teto, para decorar, ornamentar a casa e também de baixo, assim, as barras e os barrados para evitar que aquele local sujasse. Mas isso também é possível ser feito uma parede toda, então fica um papel de parede, só que antes do papel de parede se imprimia diretamente na parede. Criaria uma estampa na parede toda. Na exposição eu apresento isso, só que em trabalhos impressos em papel. Não são trabalhos únicos, não, assim, únicos no sentido de eles não são contínuos. São artes elaboradas com 2 cores e com 4 cores. E tem algum segredo? Porque eu cheguei a ler numa das suas postagens de rede que a técnica do stencil, né, teria algum segredo para dar certo. Existe algum segredo que você possa falar? Sim, existe muitos segredos, né? Agora, porque a técnica do Pochoir, ele de certa forma se assemelha ao stencil, só que o stencil ele é mais conhecido como uma arte que é utilizada como arte urbana, que as pessoas utilizam no grafite, o molde vazado para ser impresso nas paredes da cidade. E o Pochoir, ele é mais para esse recanto interno, mais ligado a um ambiente fechado, ao teatro. Você pode ver até que tem presença nos afrescos. Sempre tem um Pochoir presente. Agora, Antônio, você produz trabalhos que dialogam, né, com os do Petrônio, mas também você traz referências da cultura da música, né, do rock, do jazz, eu estou sabendo, não é isso? Você tem trabalhos com uma série jazzística muito bacana, Pura Arte Café, né? Com músicos como Charlie Parker, Coltrane, o Herbie Hancock. Eu gostei muito. Fala pra gente. Isso a gente vai ver na exposição, não? Não, nessa exposição especificamente não. Veja só, esse meu interesse pelo jazz vem da minha adolescência, porque a minha identidade cultural, minha primeira identidade cultural, assim, ela veio a partir da música. Porque eu primeiramente também ganhei instrumentos musicais. Com 8 anos eu ganhei uma bateria e essa prática musical sempre esteve presente. A prática percussiva. No decorrer da minha adolescência eu fui tocando em algumas bandas até que uma deu muito certo, que foi uma banda instrumental.
foi a banda de Joseph Turton. Sim, sim. Eu Essa lembro. banda, eu fiz parte do início da banda. Até que nós lançamos o primeiro EP, o Coquetel Molotov. E essa banda tinha uma super influência do rock, do jazz. Eu tocava percussão nessa banda. E foi quando, assim, eu realmente me apaixonei pelo universo da improvisação, da criação espontânea, do jazz. Foi na mesma época quando eu entrei na faculdade de design gráfico. E nessa época eu fazia parte desse universo da música e tocava nessa banda. Também tive um outro projeto instrumental junto com meu primo Paulo Paes, e Cássio Gás, Cássio também músico, e fizemos um projeto juntos que era instrumental, que se chamava Homem-se Bart-se Trio. E depois eu então era um universo muito musical, instrumental, jazzista. Quando entrei na faculdade de design, eu terminei desenvolvendo uma série de trabalhos da universidade ligados à música. E eu também nessa época fazia fundos de palco para os shows do meu primo. Cheguei a fazer shows dele na Livraria Cultura, cenografia, e também a capa do EP e a contracapa do primeiro disco dele. E nesse universo gráfico da universidade, quando eu estava começando a aprender ferramentas, eu utilizei muito o universo musical e ligado assim um pouco à cultura local, mangue beat. Mas no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz essa sequência de releitura de 12 capas de discos de jazz. Eu gostei muito. E artistas clássicos do jazz. E tem tudo a ver, né, Antônio? Música, eu acho sobretudo jazz e artes plásticas, né? Tem tudo a ver. Da MET. Então, na exposição, você sabe quantas peças suas tem? Tem cerca de 13, 14. Os meus trabalhos têm uma dupla de recortes grandes, de 60 por 90, que inclusive esses recortes são desenhos abstratos que foram tirados dessa sequência de desenhos abstratos do meu trabalho de conclusão de curso ligado ao jazz. Então, são 2 desenhos abstratos recortados em papel. Também eu apresento essa sequência do Pochoá, que são 4 trabalhos, 2 trabalhos que apresentam 4 cores e 2 trabalhos maiores que apresentam 2 cores. Uma sequência de 3 trabalhos circulares, que são desenhos em nanquim, bico de pena, que são desenhos folhagens. E também apresento um trabalho específico que é ligado à música, que ele é uma técnica mista, onde tem elementos musicais, tem uma mesa de som, é o único trabalho que tem elementos musicais, e todos eles, assim, eles têm essa ligação com o jazz, com a música, mas também com uma certa ligação com a folhagem, um jardim, sabe? Então eu queria saber agora, o que você poderia falar para a gente de mais importante que o Petrônio te passou? Tanto no quesito artístico, como no quesito de ensinamento de vida. O que você podia falar para a gente? Olha, eu destacaria muito a questão de certa liberdade criativa, viver tudo que dá vontade para se viver, portanto que haja juízo, um pouco de juízo. Se há vontade de você ir para algum lugar, se há vontade de você fazer algo, realize, porque só existe se for feito. Por isso meu pai me passou muito essa questão dessa liberdade, de você botar para fora as energias, né, acumuladas, e poder, depois de maduro, rever isso com outro olhar, com um olhar de que isso foi um tesouro. E eu me lembrei aqui, esse legado do Petrônio, né, Antônio? O que, na tua opinião, é o sumo da obra do Petrônio Cunha? Como você descreveria? Olha, eu acho que o sumo é a questão da delicadeza do trabalho dele, da questão
do como ele elabora as imagens com uma delicadeza dos traços, do perfil de uma pessoa, a poética que ele cria também com outras imagens. E essa capacidade que ele tem é muito única dele, essa vigorosidade poética do trabalho dele. Você quer convidar, então, as pessoas para irem à exposição? Sim, quero. Pois não. Eu gostaria muito de convidar todos para comparecerem à nossa exposição Petrônio Cunha e Antônio Paes, Recortes Gráficos. É uma exposição muito legal. Acho que para quem é artista visual, para quem é designer gráfico, quem está começando a carreira, ou quem é filho de artista, quem é pai de artista, quem tem família de artista ou se interessa por arte, vale a pena ir nessa exposição. É uma oportunidade de ver esse trabalho do meu pai, que é único, e os meus que estão lá também com essa relação pai e filho. Acho que vale a pena também por essa relação pai e filho. Então, espero todos lá. Petrônio Cunha, obrigadíssima pela conversa. Parabéns por toda a tua trajetória, esse legado que você deixa. Muita saúde e até breve. Tá bom, Sandra Bittencourt. Legal. Então, muito obrigado, Sandra. Faça disso o que você quiser. Obrigada. Um abraço. Antônio Paes, parabéns pela tua obra, parabéns por seguir esse legado e a gente se vê em breve. Obrigado, Sandra. Foi um prazer participar aqui com você do seu podcast, conversando sobre a exposição. Sucesso para você, Antônio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos, espero vocês. Até!